Meus amados irmãos, a paz do Senhor, sou o pastor Isaac Soeiro, pastor filiado à Convenção Estadual das Assembleias de Deus no estado do Maranhão e membro da Comissão de Educação e Cultura. Esse projeto é um projeto viabilizado, promovido pela Comissão de Educação e Cultura da nossa Convenção, que traz semanalmente um comentário de apoio, de subsídio aos professores da Escola Bíblica Dominical, especialmente os que ministram na classe de adultos, usando a lição bíblica publicada pela CPAD. Nesta oportunidade, queremos trazer um comentário breve, mas espero que possa servir de apoio ao amado professor, da lição de número 4, cujo título é Os Atributos do Ser Humano. Nessa lição de número 4, pastor Claudionor Correia de Andrade traz uma temática tratando daquelas qualificações, das particularidades que constituem o ser humano, naquilo que o ser humano é, naquilo que o ser humano faz. Entre outras, ele destaca a espiritualidade, destaca a sociabilidade dos seres humanos, a capacidade de estabelecer relações, a capacidade do ser humano de pensar, de usar a criatividade, de empregar isso nos trabalhos, nos serviços. Enfim, ele trata dessas particularidades que no ser humano são encontradas de forma distinta. E, para tanto, é importante que o professor da escola dominical tenha consciência da doutrina que está servindo de base para esta lição. Esta doutrina é a doutrina da criação do homem, baseado na historicidade de Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 27, quando Deus decide fazer o homem. E ali nós vamos ver no texto bíblico algumas distinções. Nesse texto nós vamos observar que Deus faz um conselho, Deus faz uma declaração solene para a criação do homem. Enquanto que para todas as demais espécies, Deus disse, haja, e ouve. Para o ser humano ele diz, façamos. Aqui na teologia nós costumamos dizer que existe um conselho divino especial para a criação do homem. Além disso, quando é em relação aos animais da terra, Deus diz, haja conforme a sua própria espécie. No entanto, em relação ao homem, Deus diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o ser humano tem como base principal da sua constituição, da sua formação, da sua criação, o fato de ser feito por Deus a sua imagem e semelhança. É essa doutrina que reconhece a historicidade de Gênesis 1, 26 a 27, que serve de base para nós podermos falar sobre as qualidades, os atributos do ser humano. Então, professor, quero trazer a você um breve comentário sobre a doutrina da imagem e semelhança de Deus no homem. Primeiro, como compreender a imagem de Deus no ser humano? O que pode ser dito a partir e pelas Escrituras, conforme a sã doutrina, acerca da imagem e semelhança de Deus no homem? Nós queremos afirmar para os amados irmãos que Deus fez o ser humano com qualidades inerentes, com capacidades distintas, pelas quais o ser humano, em alguns aspectos, é semelhante a Deus e pode representar a Deus, refletindo a sua glória, refletindo as qualidades do seu caráter. Com base nessa definição, nós queremos fazer um delineamento melhor sobre a imagem e semelhança de Deus no homem. Nós precisamos entender o seguinte, que a imagem e semelhança de Deus no homem compreende pelo menos dois aspectos. O aspecto estrutural, que diz respeito àquilo que o ser humano é, e ao aspecto funcional, que diz respeito aos atributos, às qualidades, às tarefas, às funções que o ser humano pode desenvolver.
Nós podemos então definir o seguinte, que no aspecto estrutural, a imagem de Deus no ser humano diz respeito às suas qualidades inerentes, às qualidades da sua constituição, aquilo que de fato o homem é. No aspecto funcional, a imagem de Deus no homem diz respeito às suas capacidades distintas, pelas quais ele pode realizar suas tarefas, pode cumprir o propósito da sua existência. É aquilo que o homem faz. Então, a imagem e semelhança de Deus diz respeito a esses dois aspectos, estrutura e função. O que o homem é, o que o homem pode fazer, conforme o projeto de Deus na criação. Nós podemos, então, a partir de agora, perguntar qual é a abrangência da imagem e semelhança de Deus no homem. O que pode ser dito, ou que áreas, que aspectos da constituição do homem e do que o homem faz, pode ser referido como imagem e semelhança de Deus. Queremos destacar aqui, segundo o teólogo sistemático Weidengruden, alguns aspectos. Em primeiro lugar, os aspectos pessoais. Quer dizer que o ser humano, ele possui, Deus dotou ele, com os atributos da personalidade. O homem possui cognição, capacidade de racionalizar, intelectualidade. O homem também é um ser afetivo, ele possui sentimentos. O homem também é um ser volitivo, ele pode tomar decisões, ele é vocacionado para tomar decisões. Esses são os aspectos pessoais. Em segundo lugar, nós temos os aspectos morais. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o ser humano tem uma consciência ética. O ser humano tem um senso de responsabilidade moral. O homem, de forma inata, ele sabe que existe o bem e o mal. Ele sabe diferenciar entre o que é certo e o que é errado, entre o que é justo e o que é injusto. Além disso, do aspecto moral, existe o aspecto espiritual. O homem foi dotado por Deus com essa dimensão, com essa substância espiritual, que dota ele de imortalidade, que dota o ser humano de capacidade de se relacionar com Deus, de desfrutar de uma vida espiritual. Nós temos em quarto lugar o aspecto relacional. O ser humano, ele foi criado por Deus para ter relações, desenvolver relacionamentos, cultivar comunhão. O ser humano, com seus atributos pessoais, seus atributos morais e espirituais, ele tem todas as condições, em primeiro lugar, e sobretudo, de desenvolver comunhão com Deus, de se relacionar com Deus de forma pessoal e íntima. O ser humano, ele consegue desenvolver relacionamento com o mundo ao seu redor, com a criação ao seu redor, e também consegue desenvolver relacionamento com os seus semelhantes. O ser humano consegue desenvolver uma relação tão íntima no casamento, que Deus diz que o homem e a mulher tornam-se nos laços matrimoniais uma só carne. Isso trata-se, portanto, da imagem e semelhança de Deus no aspecto relacional. Além disso, nós temos o aspecto físico. Nós precisamos dizer que, de nenhuma forma, Deus possui partes físicas, porque Deus é espírito. Também não queremos dizer, e não pode ser dito, que a imagem e semelhança de Deus no homem são os aspectos corporais, como os olhos, os braços, as mãos, os pés, de forma alguma. Porque Deus não pode ser representado em imagem alguma, em nenhuma aparência física. Isso pode ser visto no livro de Êxodo, capítulo número 20, versículo de número 4, no Salmo de número 115, versos 3 a 8, Romanos capítulo 1, versículo 23, Deus de modo algum ele pode ser representado na aparência física do homem, ou na aparência física de qualquer outro ser. Mas no aspecto físico nós queremos dizer que Deus nos fez capazes de exercer algumas funções que ele também exerce. Deus vê, o ser humano também pode ver. Deus, ele ouve, o ser humano também pode ouvir. Deus, ele percebe as coisas, o ser humano também pode perceber. É nesse aspecto físico que o teólogo Weidengruden defende
que existe imagem e semelhança de Deus no homem, nesses aspectos que ele pode ouvir, ele pode falar, ele pode perceber, ele pode tomar consciência do mundo ao seu redor, são nesses aspectos. Então, professor da escola dominical, nós queremos encorajar você a, neste domingo, trazer aos seus alunos essa base doutrinária chamada imagem e semelhança de Deus no homem, que trata dos seus aspectos pessoais, dos seus aspectos morais, dos seus aspectos espirituais, dos seus aspectos físicos, relacionais. Sobretudo, nós queremos encorajar você a mostrar aos seus amados alunos que Deus em Cristo está fazendo uma nova criação. Aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas. Aqueles que foram regenerados pela obra do Espírito Santo em Cristo, foram feitos novas criaturas. Isso quer dizer que nós temos uma responsabilidade maravilhosa. Isso quer dizer que agora em Cristo, a imagem e semelhança de Deus no homem que foi perdida por ocasião do pecado, agora é restaurada. E em todas as áreas da vida humana, em todos os aspectos da vida humana, Deus, Ele quer ser manifestado em Cristo Jesus através de todas essas áreas. Nos aspectos físicos, pessoais, morais, espirituais, relacionais. Em qualquer área da vida, em qualquer lugar que o cristão esteja, é um meio, é uma oportunidade, é uma forma dele demonstrar, dele manifestar a imagem de Cristo nele. Porque Deus está fazendo nova todas as coisas. Nós somos novas criaturas de Deus em Cristo Jesus e somos criados à imagem de Cristo Jesus. Como diz o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 18, ele diz que, como refletindo, olhando no espelho, nós, cristãos regenerados, somos transformados de glória em glória à imagem de Cristo Jesus. A imagem de Deus no ser humano não trata apenas do valor intrínseco da vida humana, trata também das responsabilidades que recebemos em Deus na criação, em Deus na nova criação, em Cristo Jesus. Que o amado professor tenha uma boa aula, que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, abençoe a vida dos seus alunos, abençoe a sua igreja, em nome de Jesus. Amém.